Então, pessoal, agora a gente vai dar uma olhada nesse site, nessa plataforma, que é chamada de Phytosome, né? Ela, inclusive, está no arquivo que eu coloquei no Moodle. Então, essa aqui é a plataforma chamada de Phytosome. Ela tem um dado aí compilado de genoma e de transcriptoma de todas as espécies que são sequenciadas, inclusive aquelas com interesse agronômico. Então, nós vamos dar uma olhada aqui nesse site. Então, vocês podem perceber que nós temos uma série de ferramentas, né, que podem nos direcionar para os mais variados locais. Nós vamos ter aqui os vários projetos que compõem, né, a própria plataforma do Phytosome, inclusive o GeneAtlas, que a gente pode observar aqui, que está relacionado com um grande projeto que faz análise de expressão dos genes. Se o gene está reprimido ou induzido, isso pode ter uma implicação do ponto de vista funcional e pode estar relacionado com os mecanismos de resposta aos mais variados estímulos estressores, tanto bióticos quanto abióticos. Então, daqui, por isso a importância desse atlas. No entanto, muitas dessas informações elas não estão disponíveis, né? Então elas têm uma restrição em termos de acesso, mas a gente pode encontrar de fato algumas aí que estão acessíveis para o público geral. A gente também encontra aqui os vários tipos de genomas. A gente pode fazer o download de cada um dos genomas, caso algum de vocês tenha familiaridade com análise em grande escala de DNA. Vocês podem fazer então análise, fazer o download do genoma e procurar ali por SNPs, mutações, ou comparar alguns genomas com outros genomas para ver, para obter informação que vocês tenham interesse. Mas nesse caso aqui, o que a gente vai buscar são algumas ferramentas mais simples para tentar responder algumas informações que a gente está procurando. Então percebam aqui, tá? Essas são todas as espécies já sequenciadas, inclusive diferentes linhagens da mesma espécie, tá? O que pode ajudar a explicar a resposta diferencial em relação a alguns estresses específicos. Quando nós, por exemplo, comparamos o genoma, a mesma espécie, nós comparamos aí duas linhagens, uma que responde muito a um estresse biótico ou abiótico, outra que não responde tanto, a gente pode pegar e comparar os genomas. Talvez a resposta esteja em alguma mutação pontual, mutação de um único nucleotídeo, por exemplo. Ou a gente pode analisar também o conjunto de transcritos. Alguns genes que estão ligados na espécie que tem uma tolerância maior pode ajudar a explicar por que essa espécie é mais tolerante. Então daí a importância de comparar. E nós temos esses genomas todos aí acessíveis. Então perceba a grande quantidade de espécies. E nós temos algumas ferramentas aqui para poder fazer uso. Vamos começar aqui por uma coisa bem simples, que é essa Find Genes by Keyword, que é encontrar genes por palavras-chave. Então a gente inicia, por exemplo, selecionando a nossa espécie. Vamos aqui procurar, por exemplo, uma fabácea, aqui fabácea, vamos procurar Glycinimax, cultivar o Williams aqui que foi sequenciado. Vamos utilizar essa aqui para encontrar palavras-chave. Percebam que agora eu posso procurar essas palavras-chave e também outras alternativas. Depois a gente vai dar uma olhada aqui no BLAST. Então vamos procurar genes, né, por palavras-chave. Então a gente clica aqui, por exemplo, eu estou querendo estudar estresse por salt. Salt stress. E aí eu procuro, o sistema vai procurar todos os genes que já foram de alguma forma caracterizados em Glycinimax, né, cultivar Williams, que podem estar vinculados com isso. Então aqui, ó, tem vários genes, tá? Esses aqui, então, aqui é a cultivar que eu selecionei, eu posso selecionar toda a plataforma. No entanto, até o processamento dessa informação vai ser muito mais demorado, porque a quantidade de dados é muito grande, então isso pode dificultar em termos se o computador, né, a internet não for tão rápida. Mas como eu peguei aqui somente uma cultivar ali que a gente tem de soja, que a gente pode observar aqui os vários genes que estão associados com estresse por sal, resposta a estresse por sal, e aqui resposta antifúngica também. Vocês percebam aqui o nome do gene. Esse aqui é uma numeração que está associado com a posição dentro do genoma, dentro do cromossomo. Então, esse gene está no cromossomo 13.
na posição 305.700. Então percebam que são diferentes genes aqui que têm essa anotação geral. Então, na grande maioria dos casos, essa anotação é feita de forma automática pelo sistema. Por quê? Porque existem milhares e milhares de genes, isso somente na soja, e não existem tantas pessoas estudando todos esses genes. Então se faz uma anotação como, por exemplo, existe um motivo conservado aí que já foi caracterizado a resposta estresse por sal antifúngico e se identificou nessas proteínas. Então se marca aqui como sendo possivelmente uma proteína associada com esse processo. Quer dizer que a proteína está vinculada com a resposta estresse por sal? Não, mas é um indicativo. Então aqui outras funções ainda associadas, aqui um outro gene no cromossomo 11, com o domínio de sinase, via de sinalização celular e também resposta a estresse. Então aqui uma série de genes vinculados com possível resposta a estresse por sal. Então percebam a quantidade de possíveis genes que podem ajudar a explicar por que, né, ou por que algumas cultivares de soja podem ser mais tolerantes à presença de sal, ou porque elas podem ser mais suscetíveis. E também tentar identificar aí como diferentes acessos respondem de maneira diferente. Então, a gente olha para esses genes, muitos desses genes aqui são fatores de transcrição, são proteínas que são capazes de regular, né, ou a ligação de outros genes, o ligar ou desligar de outros genes. Então daí a importância de estudo dessas proteínas. Mas enfim, isso aqui é uma forma. Vocês poderiam digitar aqui outra bait, outra isca, por exemplo, estresse por calor, estresse por frio, estresse por bactéria. Então, os mais variados tipos aí de respostas vocês podem obter, dependendo com a isca, né, a palavra isca que vocês utilizarem. Então, vamos dar uma olhada aqui. Aqui é cultivar Williams. Se eu clicar aqui nessa região, eu vou ser direcionado para a página, né, do que está associado com o Phytoson, onde eu vou ter informações relacionadas ao programa aí de sequenciamento dessa cultivar específica, né, e as informações aí que podem estar disponíveis. No primeiro momento não nos interessa, isso aqui foi só para ilustrar para vocês. O que a gente vai tentar olhar é aqui a sequência do gene. Então olha aqui, percebam que nós temos aqui o glima 13G 305.700 e tem algumas informações associadas. Tá? Então o que a gente pode observar aqui? Ela possui um domínio específico, está vinculado com estresse, né, resposta a estresse, antifúngico, provavelmente produz alguma proteína associada. Ela diz que tem aqui um domínio GNK2 homólogo, então essa proteína apresenta um domínio desse tipo que pode estar vinculado com estresse antifúngico. Então essa informação que aparece, assim como eu posso dar uma olhada aqui no JBrowse para ver como é que está a posição dessa sequência dentro do mapa aqui, então, dos cromossomos, né, no caso aqui de soja. Então, percebam o seguinte, eu tenho aqui nessa posição no cromossomo 13, esse gene de soja, e aqui eu tenho as sequências aqui já caracterizadas de sequências expressas de transcritos, outras aqui que estão associadas em outras espécies, que podem ter algum vínculo de relação, mas o que nos interessa aqui é olhar de soja, que são esses que estão mais em cima. Então percebam que próximo desse gene aqui que eu usei como isca, eu tenho outros genes aqui associados nessa região do cromossomo. Percebam aqui, esse gene é o mesmo, no entanto, são dois transcritos. Lembrem-se que o splicing alternativo possibilita que a partir de uma única sequência de DNA eu possa ter variantes. Então eu tenho transcrito primário, mas eu tenho transcrito secundário aqui. Eu poderia ter diversos tipos de transcritos, por isso que está um número aqui ponto 1 e ponto 2. Isso aqui é uma informação aí associada. Então, quando eu clico aqui em cima do gene, novamente eu vou aqui para a página que descreve ele. E aí tem algumas informações interessantes que a gente pode dar uma analisada. Então, aqui embaixo estão associados aí com a sequência genômica. Tá? Então, a sequência aqui, né, do gene, percebam
que a sequência que eu tenho no meu genoma é diferente da sequência transcrita. Por quê? Porque na minha sequência transcrita, o RNA mensageiro maduro, ele inicia aqui com ATG, uma molécula de metionina sempre, e aqui no caso um TGA, que é o stop codon. Stop codon pode variar, então percebam isso. Essa sequência transcrita, ela faz uso somente dos exons, que estão aqui em azul, azul mais escuro, azul mais claro. E durante esse processo de transcrição são removidos os introns, que estão aqui em branco. Então a sequência do genoma não é toda utilizada para produzir o RNA mensageiro. De fato, a região transcrita faz uso somente dos exons, que é o que está mostrando aqui. E a região transcrita, ela possui o 5' UTR e o 3' UTR. Nesse caso aqui, não está aparecendo o 3' UTR e o 5' UTR. Eu posso, né, estabelecer isso. Aqui, subindo mais upstream, é a montante, downstream é a jusante, selecionar sequências adicionais para pegar aqui as porções que podem ser transcritas, mas não traduzidas. Então percebam aí nos vídeos que eu passei para vocês, nas nossas aulas, a importância de compreender o que é de fato transcrito, o que é a porção 5' UTR, a porção 3' UTR, e de fato essas porções não são utilizadas para gerar a coding sequence, que é a CDS, que é a região codificante, que é a região que começa no ATG e termina no TGA. Vamos pegar, e aí depois aqui a sequência do peptídeo, que vai começar com M, e aqui o stop codon, M-metionina, ATG, e aqui o pontinho, né, o asterisco stop codon. É importante manter esse M e esse asterisco, principalmente quando vocês forem colocar a proteína para analisar os domínios. O software, né, o programa, ele não é capaz de reconhecer se não tiver, por exemplo, o asterisco no final, ou se tiver um símbolo diferente que não é necessariamente um aminoácido que está lá na base de dados para esse programa operar. Então aqui uma série de informações adicionais. Vamos pegar aqui um outro gene para a gente dar uma olhada. Vamos pegar esse gene aqui com 2 transcritos, que novamente é uma proteína diferente, função putativa, né? Diferente. Esse aqui é uma molécula aí que se liga a cobre, tá? Então deve estar associada a algum processo importante da planta. Novamente aqui embaixo a gente vai procurar as informações. Aqui sim eu tenho já a região 5' UTR e 3' UTR, 5' UTR em verde, 3' UTR em roxo, em azul escuro e claro os exons e os introns em branco. Os introns são removidos. Para a sequência do transcrito, eu vou ter aqui, nesse caso, já aparecendo a 5' UTR, a 3' UTR e a região que vai ser de fato codificada, que é chamada então de região CDS. Essa aqui vai virar proteína. E aí aqui essa região é utilizada para produzir essa sequência de peptídeos. Então vocês podem fazer uso aí dessas informações que estão disponíveis nas plataformas de dados. Né? E o exemplo aqui para a planta, né, é o Phytosom. Agora eu posso também, além de procurar os genes por palavra-chave, eu posso procurar por BLAST. E como é que funciona isso? Vamos pegar aqui um outro organismo, vamos pegar a Solano licopérsico, aqui o tomate. Vamos dar uma olhada aqui, vamos selecionar essas 3 entradas e vamos procurar por BLAST. Eu vou selecionar uma sequência aí que aqui eu coloco no BLAST, eu vou selecionar uma sequência que eu já tenho. Tá? Mas o que acontece aqui nesse caso? O BLAST, ele pega a isca de vocês, que é a amostra ali que vocês colocaram, tanto faz, né, se for de DNA ou de proteína, e ele pega essa amostra de vocês e compara com tudo que tem no banco de dados e traz o retorno aí do que foi observado. Isso é importante para vocês quando vocês estão tentando buscar alguma proteína que seja parecida com a do organismo que vocês estão estudando. Qual é que é a relevância? Por exemplo, é muito difícil estudar genes em soja diretamente.
Então, antes de desperdiçar tanto tempo estudando, né, no processo de transformação, de análise das plantas, enfim, inclusive em campo, eu posso pegar um organismo genético modelo, que no caso das plantas aí selecionado é Arabidopsis, e analisar Arabidopsis. E depois, então, que eu ter esse resultado, eu poder comparar com outras espécies. Então, se já tem um gene bem caracterizado em Arabidopsis, eu posso tentar procurar aquilo que é próximo dentro do meu organismo de modelo. Meu organismo modelo. E possivelmente, se a Arabidopsis possui essa função, né, eu posso tentar extrapolar para o organismo que eu estou estudando. Então, aqui eu coloco a sequência, né, do material genético, tanto faz DNA ou proteína. Eu só tenho que lembrar o seguinte: eu posso cruzar tanto contra nucleotídeo, se no caso eu colocar a molécula de DNA aqui como isca, eu posso utilizar também a sequência aqui de proteínas, mas aí eu tenho que fazer uma alteração. Proteína, query to translate aqui em 6 frames, inclusive aqui ele está fazendo frames diferentes. Lembre-se, nucleotídeos, eles são lidos de trinca em trinca. Eu posso escolher 6 frames, né, dos nucleotídeos em uma direção ou na fita contrária. É isso que está dizendo. Vai vir uma quantidade muito maior, né, de informação. Aí dependendo aí se eu quero algo muito mais próximo, talvez seja mais interessante pegar essa de nucleotídeos, né, que lê somente uma frame. Mas eu posso escolher aqui proteínas também, que está lendo nas 6 frames diferentes. Enfim, tem essas possibilidades. Mas vamos colocar aqui, pegar um nucleotídeo para comparar com a sequência de nucleotídeos. Eu já selecionei uma amostra. Essa amostra aqui, no caso, é essa proteína aí que se liga a cobre, que a gente já viu. A proteína aí que tem 2 transcritos, transcrito primário aqui, o transcrito secundário. Então, o transcrito secundário, olha, percebam, esse é um ponto importante também, o transcrito primário tem essa sequência, o transcrito secundário é o mesmo gene, mas vai ter um processamento alternativo, ele já possui aqui uma outra característica. Mas vamos pegar aqui essa região do transcrito primário, a gente sabe que existe uma sequência, aqui uma coding sequence, vamos dar uma olhada nessa coding sequence, vamos pegar essa coding sequence, então simplesmente copiar aqui e colar. Então agora ele vai procurar essa sequência aqui, ó, é de Glycine Max, de soja. E a gente vai utilizar ela para procurar alguma coisa em batata, em solano. Vamos ver se retorna, o que retorna. Então aqui no caso de Solanum, a gente vai ter essas duas possibilidades, que estão em locais diferentes. Aliás, tem 3 possibilidades em locais diferentes, sempre da mais provável até a menos provável. No caso aqui todas são igualmente possíveis, porque a bait é a mesma, são só diferentes, foram só curados de forma diferentes, né? A princípio acredito que o genoma aqui seja o mesmo, mas essa aqui é a posição, está lá no cromossomo 12 de Licopércio. A gente clica aqui, a gente pode ver o quanto a nossa isca ela possui de similaridade com, no caso aqui, o que está em batata, que é a nossa isca, essa região de cima, a batata aqui embaixo. Então existem algumas diferenças, porque são espécies diferentes, mas nos retornou como sendo isso aqui o mais próximo da nossa amostra. Então a gente vai dar uma olhada nas sequências. Então essa aqui é a nossa possível sequência. Eu tenho aqui, vou minimizar. Então, nossa query está associada com essa região aqui. Então eu clico e vamos ver o que eu consigo obter. Agora eu vou estar observando em Solano licopersicum. Essa, também novamente é uma molécula aqui com ligação a cobre. Então eu peguei lá uma isca em soja, joguei aqui em tomate, encontrei aqui a molécula, a proteína mais próxima da minha, essa proteína aqui que está em Licopérsico, que é uma proteína já um pouco diferente, mas ainda com a possível ligação a cobre. E aqui estão as sequências genômica, as sequências do transcriptoma, a sequência aqui codificante e a sequência do peptídeo. Então eu posso fazer dessas duas formas a análise, tanto por palavra-chave quanto por BLAST. E é isso que vocês vão agora tentar fazer utilizando essa plataforma.